Dar meu bom dia aqui é o François Piaget, que não só eu voltei de férias, mas o François voltou a mandar mensagem. François, muito obrigada. Dá para acompanhar a gente não só pelo nosso canal do YouTube, mas também pelo X e pelo TikTok, se você prefere ficar ali acompanhando toda a movimentação da internet, os memes, tudo que todo mundo está falando de notícia, mas também acompanhar o Metrópolis, o Acorda Metrópolis, vai lá para o X e também para o TikTok, você tem essas opções. Vamos lá, então, falar sobre as notícias do dia e dessa semana. O IBAMA autorizou nessa segunda-feira que a Petrobras inicie a operação de perfuração de um poço exploratório localizado na foz do rio Amazonas, na margem equatorial brasileira. A perfuração está prevista para ser iniciada imediatamente e deve durar 5 meses. Essa etapa é para avaliar a existência de petróleo e gás lá naquela região em uma escala econômica. A iniciativa é criticada por ambientalistas que alertam para o risco de acidentes, já que pesquisas indicam a existência de um recife de corais no local, além da proximidade da área de exploração com terras indígenas no Amapá. Também tem uma região grande de manguezal. Para essa liberação, o IBAMA impôs 28 condições para que a empresa possa realizar a perfuração, além do pagamento de quase 40 milhões de reais a título de compensação ambiental. A gente vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto agora com a Sueli Araújo, do Observatório do Clima, que entende tudo sobre o assunto. Sueli, muito bom dia. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês. Sueli, bom, vamos lá. Primeira coisa, os ambientalistas têm criticado bastante, mas também tem muita gente falando da importância de se olhar para essa questão. Essa questão da exploração da foz do Amazonas é uma questão discutida há muito tempo, há muitos anos, inclusive no próprio governo Lula, nesse terceiro governo Lula. Tinha ali uma questão com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, que ao longo do governo também mudou de opinião e recentemente o foco do governo, portanto, era conseguir essa liberação e o aval do IBAMA. Na sua visão, Sueli, é só preocupante ou tem pontos positivos com essa liberação de agora? Bom, Natália, nós consideramos uma dupla sabotagem. Uma sabotagem à agenda climática. Esse bloco é considerado um bloco pioneiro. A ideia é que ele sirva como uma abertura de porteira para facilitar toda a ocupação com exploração de petróleo em toda a bacia sedimentar da Foz do Amazonas. É uma bacia assumida como prioritária pela Petrobras, ela vem inclusive arrematando mais blocos, fez isso no leilão de junho agora desse ano, o leilão da ANP. Nós entendemos que não há espaço para novas fronteiras exploratórias, que em plena crise climática o Brasil teria que ter um compromisso de gerir estrategicamente as áreas já em exploração, como as áreas do pré-sal, as bacias que se localizam nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e outros, mas que já estão abertas. A necessidade hoje, nós não temos tempo para o cronograma que essas explorações vão impor. Essa perfuração agora é para ver basicamente se tem petróleo ou não, se o petróleo está em condições de ser explorado, tem condições de produção. Só que na própria perfuração, para ver isso, para verificar se tem petróleo, há riscos. E a região é bastante sensível ecologicamente, com correntes fortíssimas, correntes com as quais a Petrobras não está acostumada a trabalhar. Inclusive, a Petrobras, uns 15 anos atrás, andou perfurando em águas mais rasas e não encontrou petróleo. Mas nosso alerta é que esse bloco é uma porteira mesmo, estão entendendo dessa forma na própria Petrobras,
e que a ideia é realmente ocupar a bacia sedimentar do Amazonas com produção de petróleo. É um equívoco bastante grande do ponto de vista ambiental. E tem um equívoco do tempo, da hora deles fazerem isso, Natália, porque fazem às vésperas da COP30. E isso vai fragilizar a posição do Brasil como líder climático. O país que está pedindo para os outros países reduzir a produção de petróleo, está pedindo para os outros países estabelecerem metas nesse sentido, metas no sentido do afastamento da produção de combustíveis fósseis, perde a razão, né? Deixa de ser um líder marcado pelo exemplo. Então, são duas sabotagens, a pauta ambiental e a COP30. Sueli, é uma região com muitos recifes, mas com uma área de manguezal, de mangue, muito grande, né? A maior que tem no nosso país, que tem diversas. Mas essa é uma das áreas principais, né? Qual que é o maior risco? É de, durante essa exploração, vazar óleo? Basicamente, sim. Nessa etapa de perfuração. Depois nós teremos ainda um licenciamento para a produção, para essa região, se nesse bloco tiver óleo e óleo em condições de produção, essa produção só vem daqui vários anos, porque eles têm que fabricar os equipamentos e tirar uma outra licença no próprio IBAMA, que é a licença de produção. Na fase de perfuração, que é a fase que nós estamos, o risco são os acidentes. A principal análise feita pelo IBAMA foi em relação ao plano de emergência individual, ao que eles chamam do empreendimento. É a Petrobras mostrando, se tiver acidentes, como que ela vai atuar, né? Essa é a central do que o IBAMA fez até agora e entendeu que o que a Petrobras mostrou está suficiente. Nós temos questionamentos, inclusive em relação a isso, ao procedimento de licenciamento ambiental. Esse processo trabalhou com dados sobre as correntes, com dados para modelagem de acidentes que estavam desatualizados. Na própria licença de operação, a menção, daqui a um tempo, a Petrobras apresentar uma outra modelagem de dispersão por óleo. O nosso questionamento é que, se a modelagem não era ideal, essa licença deveria esperar. Sueli, tem muita gente comparando ou trazendo uma esperança de que pode ser um caso parecido com o pré-sal. Faz sentido fazer essa comparação? Bom, nós só saberemos quando as perfurações forem feitas na bacia sedimentar. Eles têm estudos preliminares, que apontam a possibilidade de petróleo, mas não se sabe a quantidade. Qualquer estimativa nesse sentido é realmente apenas estimativa. Agora, é preciso chamar a atenção que o Brasil ele já é um grande produtor de petróleo, o 8º maior produtor de petróleo do mundo. Ano passado produziu 3.400.000 barris dia. Nesse primeiro semestre de 2025, chegou a 4,5 milhões de barris por dia. Nós estamos intensificando bastante a nossa produção de petróleo em plena crise climática. A própria Agência Internacional de Energia, que não é o Greenpeace, longe disso, ela fala que depois de 2030 a demanda internacional de petróleo começa a cair. A Petrobras questiona, fala em 2040, eu estou usando os dados do maior colegiado sobre o tema no mundo. Então, nós teremos, e vai cair por substituição de fontes de energia e pela própria crise climática. A queima de combustíveis fósseis responde por 70% das emissões de gases de efeito estufa no mundo. No Brasil, quase metade das emissões são decorrentes do desmatamento, mas o petróleo que nós produzimos aqui e exportamos, ele vai queimar em algum lugar e emitir gases de efeito estufa que contam na contabilidade de emissões de outro país, né? Nós exportamos um pouco mais da metade do petróleo que nós produzimos. Esse petróleo, a grande pressão não é para a demanda interna.
para a demanda interna bastaria exportar menos, né, na verdade. Não é para uso, na maior parte, da população brasileira. A aposta do governo é em dinheiro mesmo, que isso vai gerar recursos para o governo fazer suas políticas públicas. Petróleo realmente gera dinheiro, mas ele tem sido concentrador de renda, isso no Brasil e no mundo. A produção petrolífera offshore, ela concentra a renda, ela traz dinheiro para os investidores, até dinheiro para o governo, mas o Tribunal de Contas da União tem apontado, tem um relatório grande desse ano, apontando que a destinação de petróleo tem muitos problemas, não está cumprindo a legislação totalmente, né? Tem irregularidades. E o que esse recurso não traz é distribuição de renda. As regiões tradicionais de exploração de petróleo no país ainda têm muitos problemas sociais. Sueli, eu queria te perguntar sobre isso, assim, também li, na verdade, antes de entrar de férias, eu estou voltando hoje, a gente chegou a fazer algumas entrevistas sobre essa questão, porque estava muito próxima, né, de poder acontecer. E tem uma opinião também que é sobre, parece o Brasil ir numa direção contrária, né? As pessoas têm tentado utilizar menos o petróleo, né? Ou ir na direção oposta a isso. E essa agora é uma sinalização nossa muito para essa direção, da exploração do petróleo e tudo mais. O que você acha, né? Já foi presidente do IBAMA, o que você acha que mudou ali nessa conversa do IBAMA com a Petrobras para o IBAMA dar o aval agora? A gente sabe que tem essas 28 condições, enfim, e que por causa disso a situação foi para frente. Mas qual que é a tua opinião sobre isso? Bom, na verdade, o IBAMA detalhou condições mínimas para que a licença pudesse ser concedida. O IBAMA não analisa ou não analisou a questão climática. Pessoalmente, acho que deveria ter analisado. Analisou o empreendimento em si e a questão de gestão de acidentes, gerenciamento de acidentes. Mesmo sob esse ponto de vista, nós consideramos que o processo tem falhas. Essas falhas, elas vão ser apontadas numa ação judicial que vai ser proposta nos próximos dias, pelo Observatório do Clima, mas em conjunto com várias outras organizações. A questão é que você olhou, em termos de... Não dá para adiantar os argumentos principais da ação, mas tem falhas em termos o quanto o IBAMA foi rigoroso ou não numa região com a fragilidade que essa região tem e com o tipo de corrente que essa região tem. Nós temos, pela modelagem feita, a maior parte do óleo, em caso de acidentes, vai para a Guiana Francesa e depois para países do Caribe. Em poucas horas, o óleo ele sai, em caso de acidentes, ele sairia das águas nacionais. Isso é muito complicado, principalmente numa região distante da costa, e que nós não temos qualquer apoio longe, né? A Petrobras construiu um centro, por determinação do IBAMA, um centro de tratamento de possíveis animais oleados em Oiapoque, né? Mas a questão não são só os animais oleados, né? Nós temos no processo possíveis impactos para a população indígena. Não foi feita a consulta prévia à população indígena. A Petrobras se limitou a fazer algumas reuniões com as comunidades, mas não seguiu o protocolo exigido pela Convenção OIT 169, da qual o Brasil é signatário. Então, tem problemas técnicos e jurídicos nessa licença concedida, infelizmente. Isso será levado a um processo judicial no qual nós pretendemos demonstrar esses problemas. Independentemente do processo judicial e do processo administrativo no IBAMA, nós temos uma discussão que a decisão aí não é do IBAMA, a decisão do governo
de ampliar a produção e ampliar bastante a produção de combustíveis fósseis, de petróleo e gás, né? Mas vamos centrar no petróleo. A decisão do governo de ampliar a exploração de petróleo, ela contraria a lógica da crise climática. Quer dizer, o governo não é que ele está negando a crise climática, ele está negando a sua relevância. Negou a sua relevância até mesmo quando escolheu uma data como ontem para emitir essa licença, porque sabe que esse petróleo, essa decisão sobre o petróleo vai ter impactos na COP30, na sua função de líder, né? Então, é realmente uma pressa sem sentido e uma decisão equivocada de abertura de uma nova fronteira exploratória de petróleo, num mundo que não pode mais fazer isso. Perfeito. A gente acompanhou aí as palavras da Sueli Araújo, ex-presidente do IBAMA, do Observatório do Clima agora, faz parte do Observatório do Clima e trouxe aí análises bem importantes sobre essa exploração da foz do Amazonas, exploração de petróleo pela Petrobras com o aval do IBAMA. Sueli, a gente certamente vai conversar de novo. Foi ótimo te ouvir aqui, viu? Muito bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia. A gente vai voltar a conversar